Vamos orar? Pai, nós te damos graças por este dia, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Revela-nos, Pai, a tua palavra, pelo poder do teu Espírito, e tem misericórdia de nós. Faz a tua obra, Pai. Nós consagramos este momento a ti. Em nome de Jesus. Amém. 10:19. A presunção da perfeição ou o desespero da imperfeição. Vamos ler esta primeira parte do versículo de 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Desculpe. O Senhor disse isto aqui para Paulo. Apenas para Paulo. O apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Se para o apóstolo Paulo ele disse isso, e para nós, né? Para nós eu também acho que a graça de Deus é suficiente. Mas a questão é, nós temos crido que a graça dele é verdadeiramente suficiente nas nossas vidas? Então esse estudo de hoje, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco a respeito da nossa própria vida, a respeito daquilo que nós temos crido, da nossa identidade, né? Se nós temos vivido de uma maneira honesta conosco e também com as outras pessoas com quem nós convivemos. Esse é o objetivo desse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos acompanhando aí. Alguém já disse que vida cristã nada mais é que Cristo vivendo em nós. Esta é uma afirmação absolutamente verdadeira. Até porque Paulo, na carta aos Gálatas, escreveu, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Outra afirmação é que Cristo não tinha pecado algum. Isso também é absolutamente verdadeiro. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos dizer que Cristo foi o único ser humano que viveu entre nós sem qualquer pecado, tendo uma vida perfeita. Mas será que a partir dessas duas afirmações, podemos também concluir que nós, cristãos, porque temos a vida de Cristo, somos seres perfeitos, sem pecado algum, considerando a integralidade do homem, ou seja, corpo, alma e espírito? Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas também chegam num determinado ponto da caminhada cristã e se deparam com esta situação. Ao mesmo tempo em que nós cremos que Cristo é o Deus encarnado, sem pecado, e ao mesmo tempo em que eu confesso, como Paulo disse em Gálatas, que Cristo é minha vida, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, nós chegamos numa situação de conflito. Será que o Deus encarnado que habita em mim, como Ele me conduz e por que, de certa maneira, eu acabo
cometendo alguns pecados? Por que, de certa maneira, eu não consigo me livrar de certas situações que eram característica do meu velho homem? Afinal de contas, eu sou o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso. Então, esta é uma situação que eu queria compartilhar com vocês, porque ela demonstra uma situação real e, ao mesmo tempo, traz para nós a convicção de que nós necessitamos viver pela fé. O cristão não tem outra forma de viver se não for mediante a fé. São situações antagônicas que às vezes pairam na nossa mente, no nosso coração, e nós precisamos aprender a lidar com elas, porque elas são reais e verdadeiras, né? O Deus que habita em mim, mesmo sabendo que eu tenho esta nova vida, ao mesmo tempo, Ele permite que eu passe por situações das quais eu não gostaria. Eu gostaria de estar completamente liberto. E aqui nós fazemos essa pergunta. E eu respondo, creio que a resposta é negativa. Este, aliás, é o grande dilema do cristão, enquanto viver esta vida terrena. Ou seja, ao mesmo tempo que a cruz nos garante a morte do velho homem, como em Romanos 6,6, tornando possível que sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, também sabemos que ainda vivemos num corpo de corrupção, isto é, ainda imperfeito, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15,53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, eu sou uma nova pessoa em Cristo? Sim, você é. E é por isso que nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus diz. Nós temos muito conhecimento bíblico, mas nós temos um problema sério. Nós gostamos de olhar para as coisas que nós vemos. Nosso problema, como todos sabem, é incredulidade, né? Se nós tivéssemos fé, tudo seria mais fácil. Mas nós cremos, na verdade, naquilo que vemos. E isso, na verdade, não é fé, isso é ciência, não é? Essa é a nossa dificuldade maior. Então, precisamos clamar para que Deus derrame fé no nosso coração, para que possamos olhar para o que a palavra de Deus diz. E como lidamos com este paradoxo? Eu escrevi aqui no parágrafo anterior dilema, mas alguns autores vão dizer que, na verdade, o cristão vive uma verdadeira luta. Não é nem um dilema, é uma luta interior. Porque muito embora nós tenhamos essa paz em nosso coração, nós ainda vivemos neste corpo de corrupção. E num mundo também corrompido, e sendo influenciados por este mundo. E tem um autor americano que escreveu o seguinte, Romanos capítulo 6, Paulo, quando escreveu, ele resumidamente diz que nós ganhamos a guerra contra o pecado. E no capítulo 7, Paulo vai nos ensinar que nesta guerra nós teremos muitas batalhas. Então, ao mesmo tempo que nós sabemos que já vencemos a guerra contra o pecado, ainda temos batalhas em nossa vida e em nossa caminhada, até o dia da nossa morte, quando finalmente estaremos na glória com Deus, completamente livres da presença do pecado em nossas vidas. Então, essa é a realidade que nós vamos viver, né? E como lidamos com este paradoxo? Saber que o Deus Trino vive em nós, que temos um novo princípio de vida em nós,
que temos uma identidade em Cristo, celestial e eterna, e ao mesmo tempo vivendo num corpo que se deteriora a cada dia, cujo final é a morte. E uma alma não dominada mais pelo pecado, mas que é tentada a pecar a todo instante. A fé é a chave que destrava este enigma, pois o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4 e Romanos 1,17. Nós todos vamos morrer. Essa é a única certeza que nós temos. O nosso corpo, ele vai se encontrar com a morte. A única estatística 100% correta é aquela que diz que de todos que nascem, 100% vão morrer. E nós vamos morrer. E na nossa caminhada, nós vamos adoecer, nós vamos envelhecer, e isso faz parte da nossa vida. E a nossa alma? A nossa alma também. Ela, infelizmente, ela vai ser tentada todos os dias. Ou você não é tentado? Se Jesus Cristo foi tentado no deserto, por que eu não seria tentado nesta vida terrena? Então nós temos que ter isso em mente. Saber aquilo que somos e o que Cristo fez em nosso favor na palavra de Deus. E ao mesmo tempo, ter esta consciência que nós dependemos dele todos os dias. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por quê? Porque eu preciso dessas misericórdias todas as manhãs, todos os dias que eu acordo. Eu preciso das misericórdias de Deus na minha vida. E eu queria tomar a liberdade de ler aqui um trecho. Eu não gosto muito de ler, mas eu gostaria de pedir a vocês licença para contar uma experiência de um homem, um pastor americano, um homem de Deus, temente a Deus, e que tem sido um instrumento no povo de Deus, pela sua graça. E eu, quando li esse testemunho nesse livro, eu fui muito impactado. Isso quebrou alguns paradigmas e me edificou bastante. Eu gostaria de ler aqui um trecho. O nome dele é R.C. Sproul. Alguns de vocês talvez já tenham lido alguns livros dele. E esse teólogo e pastor americano, ele diz o seguinte: nos primeiros meses da minha conversão, lembro-me de estar sentado num local fumando, e nosso professor de matemática, um cristão, estava sentado perto de mim. Ele pegou um canudo de palha, segurou-o como se fosse um cigarro, colocou-o nos lábios, fingindo que estava inspirando e expirando. Ele disse: quero contar a você sobre as minhas experiências com o Espírito Santo. Naturalmente, esse era o seu modo de repreender-me pelo meu fracasso em purificar a minha vida como novo cristão. Por causa do meu fumo, eu estava esperando pela santificação instantânea. Tentei de tudo. Um evangelista me deu uma ideia. Se você quer parar de fumar, coloque uma imagem de Jesus em seu pacote de cigarro. Toda vez que quiser fumar, pegue esse maço de cigarros, olhe para a imagem de Jesus e diga: eu te amo, Jesus, e então não será tentado a fumar. Eu tentei. Por volta das 3 horas da tarde, nada era mais repugnante para mim do que a imagem de Jesus, e tive que tirá-la dali. Não posso dizer o quão séria foi essa luta na minha alma. Eu pensava na passagem da Escritura: tudo posso naquele que me fortalece. E pensava: não posso fazer isso. Não posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pedi às pessoas que impusessem as mãos sobre mim. Tinha um ministro da igreja Holiness orando pela segunda obra da graça e pela minha santificação instantânea. Não funcionou. Alguém orou em línguas. Outro ministro deu-me um prego e disse para eu colocar no meu bolso, e eu o fiz. Ele disse: toda vez que você pensar em fumar, pense na morte de Jesus. Tire esse prego e pense no que Jesus fez por você.
Foi apenas uma questão de algumas horas até eu jogar o prego fora. Levou 25 anos do dia em que me tornei cristão até a primeira vez que fiquei 24 horas sem fumar. Levou mais 10 anos para eu ficar um mês sem fumar. E pelo menos mais 10 anos para eu me livrar de vez desse hábito. Bom, 25 com 10 e com 10 são 45 anos. Durante todo esse tempo, eu ouvi a acusação de Satanás. Lutei com minha condição espiritual, porque eu tinha um vício na carne do qual simplesmente não conseguia me livrar. Sei que não estou sozinho. Num certo sentido, embora não deveria ser assim, torna-se uma dimensão normal da vida cristã. Somos confrontados com alguns pecados constantes que colocamos diante de Deus e buscamos nos livrar deles. Mais cedo ou mais tarde, temos que ouvir as palavras: a minha graça te basta. Não posso dizer porque algumas vezes o Senhor permite que lutemos por anos antes que a libertação venha, mas Ele permite. No entanto, a cada instante a graça está lá para triunfar, não importa qual seja o pecado. Não importa qual seja o seu pecado. A graça de Deus é suficiente na sua e na minha vida. Mas nós não sabemos por quê. Deus permite que nós tenhamos alguns pecados e tenhamos dificuldade de nos livrar deles. Agora, o que significa isso na nossa vida? Significa que eu não fui salvo ainda? Significa que eu não nasci de novo? Por isso que você e eu não podemos olhar para as circunstâncias da nossa vida, nem para o nosso comportamento. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E o que a palavra de Deus diz a nosso respeito é que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós somos o que a palavra de Deus diz que somos, e não o que você acha que é. Por isso é necessário que você e eu creiamos pela fé no que Deus diz. Em uma cédula de identidade encontramos um nome, uma data e local de nascimento, um número e o elemento mais importante, a filiação. Na vida espiritual, o elemento mais importante também é a filiação. Ou você é filho de Deus ou não é. E somente é filho aquele que tem a vida do filho. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E tem a vida do Filho aquele que creu por meio da fé na palavra de Deus, quando ela diz na Epístola aos Romanos que fomos unidos na morte e ressurreição de Cristo. Por isso que nós insistimos tanto, e por isso que a palavra de Deus insiste tanto. O que significou a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que todos os dias lembrar de quem nós somos. Nós fomos unidos na morte e ressurreição de Cristo. E seja qual for o pecado que você tenha e que você não consegue se livrar, você é uma nova pessoa em Cristo. O seu velho homem foi crucificado. Agora, quando Ele vai tirar isto da sua vida, é no tempo do Senhor. E até lá, nós vamos viver por fé, e não por vista, e não duvidando da palavra, e não duvidando de nós mesmos. E você crê que foi unido na morte e ressurreição com Cristo? Verdadeiramente você crê nisto? Você tem convicção disto? Como nós dissemos aqui, se você está esperando ver para crer, isso é ciência, isso não é fé. Se você está esperando ver primeiro que o Senhor tire da sua vida aquele pecado que te incomoda, isso não é fé, isso é ciência. Você primeiro precisa crer, para que depois Deus faça a obra.
E por isso que é tão difícil. Porque nós não cremos. Nós não confiamos em Deus. Eu li uma frase que diz assim: você não precisa crucificar o seu intelecto. Você precisa crucificar o seu orgulho. Porque nós não cremos porque somos orgulhosos demais. Mas eu não creio nisso. Eu preciso ver, você precisa me provar. Isso é orgulho, isso é prepotência, isso é arrogância. Então eu gostei, nós precisamos, não é crucificar o intelecto, mas é o orgulho. A dificuldade é que ao invés de crermos naquilo que Deus diz a nosso respeito, temos sempre a tendência de olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento, para o que os outros dizem a nosso respeito. E é claro que Satanás aproveita-se dessa nossa fragilidade. A nossa identidade não está baseada naquilo que você faz ou deixa de fazer, mas naquilo que Jesus Cristo fez em favor dos seus, isto é, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é o que Cristo fez pelos seus. É isso que conta. Se eu for um bom filho, ou se eu for um mau filho, isso não vai afetar em nada quem eu sou, a minha filiação. Eu continuo sendo filho, sendo bom ou sendo mau, fazendo coisas boas ou fazendo coisas más. Eu continuo sendo filho. Ou seja, o que eu faço não altera a minha filiação biológica. Agora, no caso da minha filiação espiritual, eu preciso crer naquele que verdadeiramente fez algo para mim no âmbito espiritual. Gálatas 3:23, que não está aí no boletim, diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você pode crer nisto? Mas eu não creio. Bom, se você não crê, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então deixe Deus derramar fé no seu coração para que você creia. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, nessa reunião? Estamos ouvindo a palavra de Deus. E essa palavra vai produzir fé no nosso coração. Até o dia em que Deus despertar isto em você e você passar a crer que você é um filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Precisamos, portanto, parar de olhar para o nosso comportamento como se ele determinasse a condição da nossa filiação e, por conseguinte, da nossa salvação. Por que nós temos tanta tendência de olhar para nós mesmos, de olhar para o que os outros falam a nosso respeito? E aí sim, tentar determinar o que nós somos. Você é filho de Deus mediante a fé em Cristo. A palavra de Deus diz que você foi unido na morte e na ressurreição com Cristo. Então por que você ainda olha para você mesmo? E pior, por que você ainda olha para a vida dos outros? Tentando julgar os outros. Mas aquele irmão não podia ter feito aquilo. Aquilo não é coisa de cristão. Mas como é que você sabe se ele é ou se ele não é cristão? Isso é algo subjetivo, só nós sabemos. Porque é mediante a fé. Por isso que Jesus falou, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Que possamos olhar para o irmão, não para julgar, mas que possamos olhar para o irmão com misericórdia, com olhos de misericórdia. E orar, interceder e caminhar juntos, que é para isso que nós vivemos numa comunidade. Não é para julgamento, mas é para salvação. E sermos bênção na vida dos irmãos.
O meu e o seu comportamento estão viciados pela corrupção deste corpo em que vivemos e influenciados permanentemente pela corrupção que há neste mundo. Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei. Todo mundo aqui lê jornal, né? Ou na internet, ou no papel. Você abre, o que você vê no jornal? É só notícias sobre corrupção. Né? Você não vê absolutamente nada de bom. Você acha que isso não influencia a sua mente, a sua alma? É lógico que influencia. Por isso que nós precisamos até tomar um cuidado, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, no nosso país, para que sejamos pessoas diferentes neste mundo, sal da terra e luz do mundo, mas também leia a palavra de Deus, para que ela seja sempre algo vivo no seu coração e na sua mente. Se você só lê jornal, só notícia criminal, notícia política, você vai ficar louco, né? Então nós vivemos num corpo de corrupção e vivemos influenciados pela corrupção que há nesse mundo. Não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela obra redentora de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Este é um versículo que todos conhecem. Por que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras? Porque senão nós já somos arrogantes naturalmente. Se você fosse salvo pelas suas obras, ninguém suportaria você e eu, né? Nós iríamos sempre bater no peito e dizer, olha para mim, glória a mim, louvado seja eu, não é? É isso que nós iríamos. Mas graças a Deus que é por meio da fé, não é por meio das obras, né? Qual que é a sua obra? Perguntaram para Jesus. Qual é a nossa obra? Crer. A obra é essa, que creiais no Filho de Deus, né? Naquele que foi enviado. Na passagem de Romanos 7, versículos 14 a 25, o apóstolo Paulo mostra um homem dividido, que ama a lei de Deus, tem prazer na lei de Deus, mas o bem que quer fazer não consegue, e o mal que não quer fazer, esse ele faz. O texto é muito grande, então eu não transcrevi aqui, mas depois vocês leiam em casa, por favor, tá? Nesta passagem, Paulo quer mostrar duas questões bastante relevantes, para não dizer cruciais. Precisamos conhecer a nós mesmos para não nos tornarmos orgulhosos com a presunção da perfeição nesta vida, porque de fato não somos perfeitos. E também não perdermos as esperanças com a impossibilidade de perfeição nesta vida, porque de fato nunca seremos completamente perfeitos nesta vida. Esta passagem aqui, Paulo vai dizer exatamente isso. Ele ama a lei de Deus, ele ama o próprio Deus, mas o bem que ele gostaria de fazer, ele não consegue fazer. Esse ele não faz. E o mal que ele não quer, é exatamente esse que ele faz. Ele vive esse conflito interior. E na minha modesta opinião, eu creio que é um conflito que todos os cristãos têm e que todos os cristãos passam. Porque nós só poderemos ter essa dimensão, este desejo, este amor pela palavra de Deus e ao mesmo tempo olhar para nós e enxergar o pecado que nós temos, se nós tivermos sido iluminados pelo Espírito Santo. Ninguém que não foi iluminado pelo Espírito Santo tem condição de enxergar o próprio pecado. Porque isso é muito difícil. Isso é uma questão de quebrantamento. E quem produz quebrantamento é o Espírito Santo de Deus. Então é Ele quem, assim como Paulo, no caminho para Damasco, estava perseguindo os cristãos, e quando ele teve um encontro com Jesus, caíram as suas escamas dos seus olhos, e ele enxergou quem era Deus,
assim acontece conosco. E o Senhor permite que possamos enxergar o nosso próprio pecado. É só com a revelação do Espírito, né? Não existe algo que não seja mediante o Espírito. Eu escrevi aqui uma anotação. Essa parte final aqui desse parágrafo, né? Precisamos conhecer a nós mesmos para não nos tornarmos orgulhosos com a presunção da perfeição e nem perdermos as esperanças com a impossibilidade da perfeição. Será que você consegue enxergar que às vezes na sua caminhada você pode estar numa destas duas situações? Ou você acha que é perfeito, ou você perde as esperanças porque não é perfeito, como a palavra de Deus nos orienta. Então, às vezes nós vivemos essa dualidade, né? Ou este homem dividido, que Paulo descreve aqui nesta passagem do versículo 14 ao 25 de Romanos capítulo 7. Você, por acaso, se orgulha de ser um cristão? Você se acha, às vezes, por ser cristão, melhor que as outras pessoas? Isso é a mesma coisa de que se achar perfeito. Ah, mas eu sou melhor que aquele outro, né? Ah, mas eu entendo um pouco mais do que ele. Tome cuidado, ninguém é perfeito nesta vida, nem mesmo o apóstolo Paulo. É isso que esta passagem quer nos mostrar. Se nem o apóstolo Paulo era alguém perfeito, por que nós sabemos que ele não era perfeito? Ele mesmo disse isso. O que ele disse? Eu sou o maior dos pecadores. Quem revelou isso a ele? O Espírito de Deus. Você se desespera nesta vida por não ser perfeito? Pondo em dúvida a sua salvação? Esse é o outro lado. Porque às vezes nós somos tentados a pensar desta maneira, mas isso é uma armadilha de Satanás. É ele quem diz, mas será que você é perfeito? Você fez tal coisa. Você mentiu. Você agiu desonestamente. E aí você, será que eu sou mesmo? Coloca em dúvida a sua salvação. Por isso que nós estamos insistindo tanto aqui. Você não pode olhar para as circunstâncias da sua vida. Você tem que olhar para o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você foi o seu velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo. Ah, mas então por que eu cometi tal e tal coisa? Porque nós estamos numa caminhada. Como eu disse aqui, nós estaremos completamente libertos da presença do pecado apenas na glória, quando estivermos com Deus. No primeiro caso, quem apreciava a perfeição eram os fariseus, inclusive Paulo, quando ainda era Saulo. Filipenses 3,6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo se achava, quando Saulo, se achava irrepreensível, sem repreensão alguma. Também não é porque nascemos de novo que agora a nossa vida é plenamente irrepreensível. Tem muita gente achando que o Senhor vai fazer uma transformação instantânea. Você nasceu de novo, você já é perfeito. Quando a gente nasce bebezinho, não é? E espiritualmente também.
Nós vamos caminhar ainda, nós vamos crescer. Mas nós temos um Pai que está sempre ali. E agora que eu tenho um neto, então eu vejo o meu netinho, às vezes ele cai. E o pai dele vai lá e levanta ele. Ele cai de novo. E o pai dele vai lá e levanta ele de novo. E quantas vezes forem necessárias. E o nosso Pai Celestial faz a mesma coisa. Você cai, Ele vai lá e te levanta. Aí você cai de novo, Ele vai lá e te levanta. Porque Ele sabe que você é incapaz para muitas coisas. E cada um aqui tem um problema diferente. Talvez o seu problema seja mentira, o que não é um problema para um outro irmão. Talvez para o outro irmão o problema seja o orgulho. E para outra irmã o orgulho não seja um problema. Talvez o seu problema seja luxúria. Talvez seja luxúria heterossexual ou luxúria homossexual. É luxúria do mesmo jeito. Talvez o seu problema seja pornografia. Talvez o seu problema... Quantos problemas? Mas eles são pecados. E o Senhor vai tratar de cada um deles. O que nós precisamos entender é a nossa nova identidade em Cristo. E saber que nós dependemos do Espírito Santo para nos conduzir nesta caminhada. Porque nós não temos capacidade de caminhar sozinhos por nós mesmos. É isso que nós precisamos compreender. E no seu devido tempo, o Senhor vai tratar. E vai te libertar. Também não é porque nascemos de novo que agora a nossa vida é plenamente irrepreensível e que estamos blindados contra o pecado. Neste sentido, podemos descansar no fato de que, assim como Paulo, passaremos por dificuldades em nossa caminhada cristã e cometeremos deslizes, mas este comportamento imperfeito jamais invalidará nossa identidade em Cristo, nem nossa filiação em Deus e nem mesmo nossa experiência de cruz. Meu amado, não é para você se desesperar. Mas também não é para você se chafurdar no pecado. Nem uma coisa, nem outra. Porque o que o Senhor quer é que você tenha uma vida saudável. Assim como um bebê um dia vai crescer e vai parar de tropeçar e cair, nós também vamos crescer. Deus não quer que você seja um bebê espiritual para o resto da vida. Ele quer que você seja um adulto. No segundo caso, precisamos entender que Deus não possui nenhuma expectativa sobre nós. Brennan Manning tem uma frase lapidar: Deus o ama do jeito que você é, e não do jeito que deveria ser, porque você nunca será do jeito que deveria ser. Na verdade, essa frase é o nome de um livro dele, mas é uma frase fantástica, simplesmente fantástica. Porque nós nunca seremos do jeito que deveríamos ser. Então você não é nem perfeito, e também não precisa se desesperar por não ser perfeito. Paulo também disse, tem uma frase lapidar, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando foi que Jesus Cristo morreu por nós? Quando você era perfeito. Quando você começou a vir à igreja. Deus amou você depois que você foi batizado. Depois que você foi libertado do pecado. Depois que você parou de mentir, depois que você parou de ver pornografia, depois que você... O que é isso? Você está olhando para quê? Para o seu comportamento. Deus amou você quando você ainda era pecador. Então por que você tem esta... Por que nós
às vezes nos desesperamos por não sermos perfeitos. Tem alguma coisa errada. Existe, na verdade, um anseio profundo por nos libertarmos de muitas coisas que nos adoecem. Isso é verdade. Mas você não pode colocar em dúvida a sua salvação, porque você já foi salvo. É isso que você precisa entender. Agora, aquela angústia nós teremos, claro. Nós não queremos ficar presos à iniquidade durante toda a nossa vida, porque isso adoece a nossa alma. Eu não sei qual é o seu problema, mas adoece. Mas Ele vai tratar com cada um de nós. E isto não significa colocar em xeque a sua experiência de novo nascimento, a sua experiência de cruz. Você é filho de Deus mediante a fé em Cristo. É isso que a palavra de Deus diz, e é nela que nós devemos crer. Não devemos nos desesperar por não sermos perfeitos, já que o Pai nos amou quando nem mesmo sabíamos da sua existência, ou seja, quando estávamos completamente perdidos em delitos e pecados. Em outras palavras, Deus nos amou quando nós éramos os mais desprezíveis. Nós nem sabíamos dele, nem olhávamos para ele, mas ele já olhava para nós. Ele já sabia da nossa existência. Antes da fundação do mundo. É uma coisa difícil de nós entendermos. Eu escrevi aqui uma coisa. Quando eu confronto a minha vida com a descrição do fruto do Espírito, ou com as obras da carne, lá em Gálatas 5, e eu concluo que às vezes a minha vida não está de acordo com aquela relação do fruto do Espírito, o que eu faço? Que você vai ler lá no capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne é tudo que tem de ruim, e o fruto do Espírito é tudo que tem de bom. Mas às vezes eu leio aquilo, o fruto do Espírito, e eu não tenho tudo aquilo que fala ali. Será que pelo fato de eu não me enquadrar na relação do fruto do Espírito, é porque eu não fui salvo ainda? De maneira alguma. É lógico que não. Não é isso. É isso que nós precisamos compreender. Aquilo não é um gabarito para quem é salvo. Olha aqui, como é que está a tua vida? Você tem que olhar para quem você é. Você tem uma nova identidade em Cristo. E aí deixe que o Espírito opere em sua vida, para que o fruto do Espírito seja algo verdadeiro. Porque você mesmo não vai produzir fruto algum. É o Espírito de Deus quem vai produzir o fruto do Espírito em você mesmo. Nesta passagem de Romanos 7, 14 a 25, Paulo quer nos transportar da presunção para a humildade e do desespero para a esperança. Não seja presunçoso porque você se acha perfeito. Seja humilde. E também não se desespere, mas tenha esperança. Lembre-se, você não é aquilo que faz, mas aquilo que Deus diz a seu respeito. Talvez alguém dirá, mas você não está estimulando as pessoas ao pecado? Se você está dizendo, Fernando, que não é para você olhar para o seu comportamento, se você está dizendo que nós não somos perfeitos mesmo, então você não está estimulando nós a pecarmos? Minha resposta é a mesma que a do apóstolo Paulo: de modo nenhum. Nós não nos esqueçamos do que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, versículos 2 e 15 aos cristãos. Vamos ler juntos. De modo nenhum,
como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós não estamos estimulando ninguém a viver no pecado. Você tem que entender que o pecado é algo maligno. Que o pecado nos adoece. E quando o pecado é atrativo, ele atrai por causa do prazer, você tem que entender que isto é uma armadilha. É o mesmo efeito da droga. Por que as pessoas querem usar a droga? Porque é algo que traz prazer a elas. Mas qual é o fim do usuário de droga? É algo muito bonito? É algo prazeroso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, nós não estamos estimulando ninguém ao pecado. Por isso é fundamental que você saiba o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1b. Mas, pelo seu grande amor para conosco, Ele nos resgatou mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz, Deus não me trata segundo o meu pecado, mas me trata de acordo com o mérito de Cristo. É isso que acontece. E isto significa justiça de Deus. A justiça não decorre da lei. Talvez essa frase, na sociedade, você possa ouvir. Mas a lei serve para fazer justiça. Mas no caso da palavra de Deus, a justiça não decorre da lei. A justiça decorre da obra de Cristo na cruz do Calvário. É a obra redentora que é a justiça de Deus. E por isso que Deus olha para o nosso pecado através da obra de Cristo. É dessa maneira. Então Deus não me trata de acordo com o meu pecado, mas com o mérito de Cristo. A palavra de Deus diz que você foi crucificado com Cristo, que o seu velho homem, quem você era em Adão, morreu juntamente com ele, e na ressurreição de Cristo você ganhou a vida dele. Agora, haja de acordo com esta nova disposição de vida dentro de você. Se você foi crucificado, se você é uma nova criatura, haja de acordo com essa nova identidade. Obviamente, não por obediência à lei, mas por meio da graça, sendo dirigido e conduzido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando morremos com Cristo, também morremos para a lei. E somente podemos dar frutos para Deus, tendo morrido para a lei. Presta bem atenção nessa frase. Somente podemos dar frutos para Deus, tendo morrido para a lei. E nós morremos para a lei ou não? Morremos. De que maneira? Com o corpo de Cristo. Porque Cristo morreu. E nós morremos com Ele. Cristo cumpriu a lei. E é só depois de você entender isto que você pode frutificar para Deus. Assim como é impossível ser justificado por obras da lei, também é impossível ser santificado por obras da lei. Não tem jeito. Por quê? Porque a lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então não é por obedecer à lei, mas lá em Gálatas diz assim, que o fruto do Espírito é domínio próprio, é amor, é isso, então vou fazer tudo aquilo. Você não vai conseguir fazer tudo aquilo. Porque você... e a lei diz, não matarás, não adulterarás, então vou fazer tudo aquilo. Você está debaixo da graça. Quem vai operar em você é o Espírito Santo. Mas nós temos que agir conforme a nossa identidade.
Vamos ler aqui Romanos 7, versículos 4 e 6, na versão NVI. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Nós vamos viver conforme o novo modo do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Isso é maravilhoso. É o Espírito. Não é por obediência à lei. Por quê? Porque você morreu para a lei, juntamente com Cristo. Martin Lloyd Jones dá um exemplo simples do que significa agir conforme sua nova identidade. O que ele fala? Logo após a Lei Áurea ter sido assinada, muitos escravos continuaram a viver como se fossem escravos, apesar de serem pessoas livres. Eu sempre faço essa pergunta, que eu já falei 1 milhão de vezes, mas eu nunca me lembro. Que dia que foi assinada a Lei Áurea? Que dia? 13 de maio. Imagina, dia 13 de maio foi assinada a Lei Áurea. Dia 14. Estava livre. Vocês acham que todos os escravos estavam vivendo como livres? Não estavam. Muitos viveram até a sua morte como se fossem escravos, mas eles eram livres. Obrigado. Eles viviam como escravos, mas eram livres. E sabe o que acontece conosco, com o povo cristão? Você é uma pessoa livre, você é uma nova pessoa em Cristo, você é filho de Deus por meio da fé em Cristo, você foi crucificado com Cristo. A palavra de Deus diz que o seu velho homem foi crucificado, que você tem uma nova disposição de vida dentro de você, só que às vezes você vive como se fosse um escravo do pecado. É a mesma situação. Então nós precisamos ter discernimento a respeito disso. Por que você ainda está vivendo sob o domínio do pecado, se você foi liberto do domínio do pecado? Às vezes o que falta é isso. Fala, mas eu estou liberto. O pecado ainda pode até fazer parte da sua vida, mas ele não tem mais domínio sobre você. A palavra de Deus diz isso. Não tem. Nós lemos aqui esse testemunho do Sproul. O que eu posso dizer? Um homem de Deus, 45 anos vivendo com o vício do cigarro. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Então eu tenho que olhar para a minha vida, ver o que tem de errado e clamar misericórdia ao Senhor. E pedir, Senhor, vem tirar isso de mim, porque eu não consigo. Mas eu sei que eu não estou mais debaixo do domínio do pecado, porque eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Talvez alguém dirá, mas eu não devo fazer nada, porque estou na graça e é Cristo quem opera em mim. Minha resposta, é verdade, mas tome cuidado com um detalhe importante. Cristo verdadeiramente é nossa vida. Gálatas 2:20, primeira parte. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todavia, Cristo não anulou a nossa personalidade. Você não é Cristo, mas uma nova pessoa em Cristo. E ainda somos responsáveis por nossas ações que geram consequências. Quando eu peco, quem na verdade pecou? Cristo ou eu mesmo? É claro que sou eu quem pecou. Então Cristo é a sua vida? É. Você está na graça? Está. Você não tem que fazer nada, é o Espírito? É. Mas não se esqueça que você não é Cristo.
Cristo não anulou a sua personalidade. O Fernando não deixou de existir. O Fernando está aqui. O Fernando está aqui. O pastor Dagoberto está ali, sentado. Cristo é a vida dele? É. Cristo é a minha vida? É. Mas eu continuo sendo Fernando. Então, não confunda as coisas. Você continua tendo a sua personalidade e você não é Cristo. Você é uma nova pessoa em Cristo. Isso significa que você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, por aquilo que você faz. Ah, não é Cristo. É tudo Cristo, tudo Cristo, tudo Cristo. É tudo Cristo mesmo, mas saiba diferenciar as coisas, meu amigo. Porque senão daqui a pouco você está dizendo indiretamente, não, quem pecou é Cristo, porque tudo é Cristo na minha vida, então quem pecou é Cristo também. Nós continuamos existindo. Não adianta você querer justificar o seu pecado, fazendo de conta que o pecado não existe. Ele existe. Porque você vive num corpo corruptível, como esse aqui. Onde é que eu estava mesmo? Aonde? Ah, tá. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O justo vive pela fé por meio da graça. Durante a caminhada cristã, ele vai ser tentado? Sim. Vai cometer deslizes? Sim. Vai pecar? Sim. Vai sofrer? Sim. Gálatas 2:20b. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isto, então, que o justo vive pela fé, porque se vivesse com base nas suas experiências, certamente não suportaria os seus fracassos. Meu amigo, se você viver pelas suas experiências, você não aguenta. Eu escrevi aqui, né? Por que vivemos numa sociedade escravizada pelo remédio tarja preta? Por quê? Porque a nossa sociedade vive escravizada pelo remedinho de tarja preta. Sabe por quê? Porque o mundo é governado pela meritocracia. Só os bons, só quem está em primeiro lugar é que recebe louvor e exaltação. E se você não estiver em primeiro lugar, se você não for o melhor, o que acontece? E a maioria das vezes, ou a maior parte das pessoas está onde? Em primeiro lugar? Não. A maior parte da população não está em primeiro lugar. A maior parte da população fracassa, como eu. E aí? Aí você entra em depressão, né? Porque você vai fazer o quê? Eu não fui chamado lá. Eu não fui escolhido. Coitado de mim, né? Então você aí vive escravizado por conta da meritocracia que governa a nossa sociedade. E você não consegue viver porque as suas experiências te jogam para baixo. E ao jogar você para baixo, você entra em depressão e você vai precisar de um remedinho tarja preta. Para ver se você leva a vida mais descansado. Agora nós, os cristãos, nós vivemos por fé e não por vista. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para Jesus Cristo que você olha. Crendo na palavra de Deus e no que ela diz a seu respeito e na sua nova identidade em Cristo. O segredo de uma vida feliz é depender do mérito de Cristo. É isto. Porque aí, meu amigo, o mérito é dele. Aí eu estou descansado. O mérito é dele, não é meu.
tudo de bom que acontece na minha vida é para a glória de Deus e é mérito dele. E tudo de ruim que acontece na minha vida é um problema meu e é responsabilidade minha. Sinto muito em dizer, mas é assim que funciona. O que é de bom é de Deus, e o que é de ruim, meu amigo, é assim. E nós vamos caminhar, louvando a Deus, até mesmo nas tribulações. A pregação que sugere que para ser um cristão verdadeiro, você precisa ter uma vida perfeita, sem dificuldades, sem sofrimentos, sem dores, sem perseguição, isto é, uma vida de êxito e de sucesso, é simplesmente mentirosa, para não dizer diabólica. A verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que nos ensina que mesmo sendo fracassados, somos amados por Deus. Aliás, o êxito e o sucesso podem inclusive nos afastar de Deus por causa do sentimento de autossuficiência, quando o que Deus mais deseja é ter filhos que dependam dele em todas as situações. Ser autossuficiente é o mesmo que tomar o lugar de Deus, e querer ser como Deus é o maior de todos os pecados e com certeza a nossa ruína. Você quer ser como Deus? É a ruína. Você quer viver uma vida de êxito, de sucesso? Isso é o que o mundo dita, o que o mundo fala. Mas Deus ama mendigos, Deus ama fracassados. E quando você está caminhando nesta seara do êxito e do sucesso, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos querendo ser como Deus nas nossas próprias vidas. Lá naquela parábola do fariseu e do publicano, o fariseu orava de si para si mesmo. Ele era o Deus da sua própria vida. Né? E o publicano, que era o pecador, o que ele dizia? Sê propício a mim, que sou pecador. Essa era a oração dele. E quem saiu justificado? O pecador que reconheceu o seu pecado e clamou a Deus. Sê propício a mim. Como nós vamos caminhar? Desta maneira, reconhecendo o nosso pecado e olhando para o alto e dizendo, Senhor, sê propício a mim. Quando Paulo escreveu, será que dá tempo? Vocês vão ter que ter. Posso continuar? Quando Paulo escreveu em Romanos 6,2 que morremos para o pecado, não quis dizer que estamos imunes ao pecado, mas sim que o pecado não tem mais direito sobre nós, porque Jesus Cristo pagou a penalidade do pecado com a sua morte. E o que vale para Cristo também vale para os cristãos que estão unidos a Ele. John Stott escreveu, se lutarmos para agir como se estivéssemos imunes ao pecado, quando sabemos muito bem que não estamos, ficaremos divididos entre a Escritura e a experiência, e então seremos tentados ou a duvidar da palavra de Deus, ou então, a fim de mantermos nossa performance, sermos tentados a nos refugiar na desonestidade acerca da nossa experiência. Isso aqui é uma coisa muito verdadeira. Muito verdadeira. Se você agir como se você estivesse completamente imune ao pecado, como a gente sabe que nós não estamos, você vai ficar dividido entre a Escritura e a tua experiência. Só que a Escritura diz uma coisa, aí você vai começar a duvidar da palavra de Deus. Ou então você vai olhar para si mesmo, para a sua experiência, e vai dizer assim, opa! E aí você vai começar eu gostei dessa palavra aqui, performance. Como é a sua performance aqui na comunidade? Você tem alguma performance? Você desempenha algum papel que você não é? Como é que é? Aqui na igreja você é bonitinho. Nossa, olha aquele irmão lá. Aquele irmão é santo demais, hein? Será que é só performance? Será que é só desempenho? E lá na sua casa, será que é performance também? Só desempenho também? Então não se iluda que você esteja blindado ao pecado, que você está imune ao pecado. Clame a Deus, sê propício a mim, que sou pecador. E Ele vai tratando com você. E um dia Ele tira você dessa angústia e dessa aflição. Mas isso não significa que você não é uma pessoa nascida de novo. Isso não invalida. Isso faz parte dessa
desse dilema, desse paradoxo que Paulo fala em Romanos capítulo 7. Maturidade cristã não é perfeição ou ausência de pecado, mas pelo contrário, reconhecer suas deficiências e saber glorificar a Deus em meio à tribulação. Vamos ler Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Às vezes você está passando por uma dificuldade tremenda, por quê? Porque Deus quer te levar a um ponto que você tem esperança. Não é para você ter desespero, é esperança. Então nós passamos, por tribulações, vão gerar perseverança, perseverança, experiência, esperança, esperança. Experiência, esperança. Aguardando um dia que o Senhor voltará, ou um dia que nós iremos para o Senhor. A presunção da perfeição ou o desespero da imperfeição? Nem uma coisa, nem outra. O que o nosso Pai deseja é que sejamos humildes, reconhecendo que somos pecadores justificados pela sua graça, e que tenhamos esperança. Vamos ler Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então quer dizer que nós, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo de Deus, também gememos? Eu diria que nós só gememos porque temos as primícias do Espírito Santo de Deus. Porque se você não tivesse as primícias do Espírito Santo de Deus, você não gemeria. E nós vamos aguardar a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou quando eu morrer, ou quando Cristo voltar. Amém? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.